A Hora da Verdade, com o jornalista Walter Siglioni e o advogado Wagner da Costa. A Hora da Verdade. O programa vai ser voltado para esse assunto de hoje, que aliás foi na mídia internacional, doutor Wagner. A gente tem aí vários países colocando, principalmente, né, depois do árduo esforço que o nosso presidente Bolsonaro teve em Davos, né, mas foi uma notícia que rodou o mundo e nas principais capas de todos os jornais, né, dos grandes jornais dos Estados Unidos, saiu no New York Times, saiu no Washington Post, enfim, o Brasil, isso eu posso falar para o senhor, o Brasil não tem um sistema de gerenciamento adequado para desastres ambientais. Está muito claro isso, né? Ontem a gente viu o presidente da Vale falando que tocou alarme, mas foi ineficaz, mas também se tocasse o alarme sem equipe, não daria para fazer nada, né? Porque precisa ter uma equipe de terra para fazer esse trabalho. O que acontece depois que toca o alarme, né? Não só na prevenção. O que faremos? Porque, como o senhor bem falou, antes e na hora que o detrito começa a rodar, água abaixo, serra abaixo, não tem nada que segure, retorce aço, retorce árvore, destrói casas, não tem ser humano que sobreviva a isso. Me surpreendeu muito quando vi aquela senhora sendo tirada ontem do meio da lama. Nossa, doutor Vai, está difícil o nosso país. Acontece que, no caso de Mariana, foram criadas as comissões. Foram criadas 3 comissões extraordinárias, uma na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado, para propor uma legislação mais rápida no controle das barragens. Nenhuma das 3 comissões apresentou qualquer resultado. As barragens, ele continua funcionando sem um sistema de segurança, quem impeça a lama de se espalhar para o meio ambiente, como ocorreu com o Fundão. Realmente era lógico que isso iria acontecer, né? Ninguém fez nada. As comissões, cadê o resultado? Por que formou 3 comissões em caráter de urgência, tudo? Cadê a urgência, né? E agora o caso, talvez a extensão da lama foi menor, mas o número de vítimas foi bem maior, entende? Então, realmente, o que falta é fiscalização e falta legislação ambiental. Isso a matéria da doutora, né, doutor? A matéria da doutora que ela vai falar sobre a legislação ambiental, né? Realmente que nós precisamos de uma legislação ambiental talvez melhor, mais eficaz, né? Nós já temos uma legislação que, se cumprida, ela seria extremamente eficiente, porque nós temos o direito ambiental, as questões ambientais, elas devem ser tratadas de que maneira? De maneira preventiva. A empresa, o empreendedor, ele tem 2 escolhas: ou ele trabalha preventivamente, ou ele assume o risco. Só que assumir o risco para a população é algo muito prejudicial. E muitas vezes, não me refiro a essa questão apenas da Vale, muitas vezes o que nós temos? Nós temos o benefício econômico em assumir o risco, né? Então nós temos 2 fatores, o fator da preservação, né, do ecossistema e também de vidas, e nós temos de outro lado o fator econômico. Qual que prepondera? Qual que permanece? Econômico, com certeza. Porque, mas não é o problema. A legislação é ótima, que a gente vê, mas precisa cumprir com rigor. Sim, entende? Exatamente. A fiscalização não funciona, pessoas técnicas para ver, para analisar, entendeu? Acho que uma legislação que precisa de uma reforma, né, urgente, é de crimes ambientais, a 9.605. Para punir.
para punir, porque você tem penas brandas. A multa, por exemplo, de um valor irrisório, não vai punir. É a mesma coisa, às vezes, de um dano moral, matou uma pessoa, o juiz fixa lá 10 mil reais. Aquilo não é punir, porque quando você mexe no bolso do empresário, quando você mexe no bolso, ele reage. Entendeu? A maior pena que tem é a pena quando você mexe no bolso. É por isso que nós não podemos falar em indústria da multa ambiental. Perfeito, mas acontece que, na verdade, a multa precisa uma punição para poder parar a coisa que está errada, precisa, entendeu? Exigir que as vítimas tenham um apoio mais perto deles, né? Porque hoje parece que Mariana, o pessoal está esperando indenização. Sim. Quer dizer, eles vão receber os familiares, quando essas pessoas morrerem, vão receber talvez, porque a justiça também é muito lenta, não tem uma justiça rápida. Eu acho que tinha que ter varas especializadas também para colocar, porque pega um juiz de uma área civil lá de família para ele julgar um caso de meio ambiente, né? Isso também eu acho que precisava. E a legislação até que é boa. É como no direito penal. Nós temos uma lei de execução penal ótima, mas não se cumpre ela como deve ser, né? Os presídios também deveriam ser privatizados e fazer os presídios trabalharem, né? E realmente é coisas assim que nós temos legislações ótimas aqui no país, mas precisa cumprir. Precisa, porque a multa, além da multa, nós temos 3 fatores, né? A penalidade administrativa, criminal e a reparação civil. Nenhuma delas deve ser branda. A multa não pode ser branda, a indenização às vítimas não pode ser branda, muito menos a penalidade. Que a rapidez, né, nos processos devia ter. Sim, a eficácia nas atitudes, né, nas medidas paliativas. Mas, na verdade, o que nós temos que mudar? Esse conceito de esperar acontecer para tomar uma atitude. Veja, nós temos no país cerca de 24 mil barragens, né? Sendo que essa que se rompeu não estava na lista crítica. Agora, podemos imaginar as que estão. Quais são as medidas que já devem ser tomadas? Não só olhar para essa barragem, nós vamos esperar mais uma barragem ser rompida, mais destruição da fauna, da flora, mais vítimas, porque você não tem apenas 200 pessoas desaparecidas, você tem famílias e famílias atingidas, você tem um patrimônio cultural, você tem a história dessas famílias que foram para a lama, perdidas.